Bom dia! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, meu Deus, por esse dia lindo, por esse céu azul que nós temos hoje. Obrigada, Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo, nesse ministério. Toda honra, toda glória ao Senhor, todos os dias. Obrigada, Senhor Deus. Glórias ao Senhor. Por mais um dia da nossa vida, por mais um momento na presença do Senhor, por podermos estudar a palavra, por termos a liberdade de estudar a palavra onde nós vivemos. Amém? Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, Esther. Aleluia. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Kezinha, Simone. Aleluia. Ludmir. Bom dia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Mais um dia da nossa vida, mais um dia que nós estamos aqui presente, que o Senhor nos dá, né? Essa manhã de vida, de mais oportunidade. Amém? Bom dia, Luzia. A paz do Senhor, minha irmã. Hoje nós vamos ler Hebreus 3. Hebreus 3, uma palavra que nos ensina muito, que nos traz sobre Jesus e Moisés. Um grande ensino. Obrigada, Senhor Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor nós te daremos todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias nós daremos honra e glória ao nosso Senhor. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais essa hora. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é o nosso Pai bondoso, que nos guarda, que nos protege. Reconhecemos, Pai, a Sua soberania, o Seu poder, a Sua majestade. E na posição de filhas do Senhor, nós nos rendemos diante dos Seus pés, Senhor. Obrigada, meu Deus. Eu consagro esse ministério ao Senhor. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério, trazendo a palavra. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Usa-me, Pai, como é a Tua vontade. Eu sou só um instrumento, que no final de todos os dias não seja eu lembrada, mas o Senhor meu Deus, e Jesus Cristo, nosso único Salvador, a serem lembrados através de toda a revelação do ensino, do alimento vivo que é a palavra do Senhor para o nosso espírito. Pai, que a nossa vida seja posicionada cada dia mais na presença do Senhor. Que a nossa vida seja vivida na essência da verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada porque o Senhor tem olhado para cada um de nós o tempo todo. Obrigada, Jesus. Nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Nunca nos esqueceremos. Te louvaremos o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Vem, Espírito Santo, toma seu lugar de honra na vida de cada um de nós. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar na nossa vida, Espírito Santo. Nos ajuda, nos orienta diante de todas as decisões. Dai-nos, Senhor Deus, mais discernimento espiritual, em nome de Jesus, para que a gente entenda
quando alguém próximo de nós está sendo usado como flecha do inimigo a nos ferir. Que o nosso coração seja humilde e quebrantado cada dia mais. O desejo do nosso coração, meu Deus, é carregarmos as características do nosso Senhor Jesus Cristo enraizadas em nós. Ter o nosso caráter firmado em Cristo Jesus. Chama para mais perto, Pai, cada um de nós. Que o nosso tempo do dia seja administrado com mais responsabilidade, com mais organização, para que nós possamos estar na presença do Senhor, sem negociação, Pai. Não tem como passarmos o dia sem dizer que não tivemos tempo para o Senhor. Está errado. Está tudo errado, nós não podemos inverter a ordem. A ordem é o Senhor na nossa vida em primeiro lugar, e depois todas as outras coisas o Senhor nos ajudará a organizar, o Senhor acrescentará todas as outras coisas, as bênçãos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Entregamos diante do Teu altar tudo o que nós precisamos fazer nesse dia de hoje, do nosso trabalho, dos cuidados com a nossa família, dos cuidados com a gente mesmo, meu Pai. Entregamos diante do Senhor o nosso tempo com o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai. O Senhor tem nos ensinado tanto. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Espírito Santo, nós precisamos da Sua presença o tempo todo na nossa vida. Eu peço ao Senhor, meu Deus, nessa hora, que coloque sobre cada um de nós uma nova armadura de Efésios 6. Uma armadura coberta pelo sangue do Cordeiro. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, estamos prontas para esse dia. Estamos debaixo da Tua proteção celestial. Agindo, Senhor, na nossa vida, ninguém nos impedirá. Não há poder maior do que o poder do Senhor e nós reconhecemos isso. Que a Sua vontade seja feita na nossa vida para esse dia, Pai. Fala com cada um de nós através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu oro e peço em unidade com todos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor, meu Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Sejam todos bem-vindos. Aos que chegaram depois da oração, que o Senhor Deus te abençoe, que Ele nos guarde, que Ele tenha a misericórdia e o amor a acrescentar sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ler capítulo 3 de Hebreus. O tema central desse capítulo que a palavra de Deus nos traz hoje é que Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Moisés. E o perigo de um coração endurecido, nós vamos ver durante a leitura, como é perigoso manter um coração endurecido diante da verdade do Evangelho, diante daquilo que nós buscamos viver, que é a palavra viva em nós. Então a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os cristãos judeus que estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Cristo e voltar às práticas do judaísmo, né? As práticas do judaísmo. Deixa eu fixar o comentário. Aí, fixei. Obrigada, Marley. Então, quando Paulo escreveu essa carta,
e nos deixou como ensino é porque os cristãos judeus estavam sendo pressionados, vou repetir, a abandonar a fé em Cristo e a voltar a praticar as práticas judaicas, que eram as leis, o legalismo. E eles já não precisavam mais, porque eles criam em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele compara Jesus com Moisés, por isso ele faz isso. Jesus é o maior líder na história de Israel. Ele é soberano, entende? Ele é soberano, ele está acima de todos, de tudo. Assim nós já lemos na palavra. Não há ninguém maior, com maior poder de palavra e de liderança como o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo mostra que Moisés foi servo, Jesus é o filho e senhor da casa. Entende a diferença? Moisés foi servo e Jesus, filho e o senhor da casa. Então o foco principal não é apenas exaltar o Senhor Jesus Cristo, não é esse o foco somente, mas alertar sobre o perigo da incredulidade. Nós precisamos tomar cuidado com a incredulidade. A incredulidade pode trazer momentos irreversíveis na vida de um cristão, principalmente se houver blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler então o versículo 1, para a gente buscar mais conhecimento na palavra. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Olha como já inicia aqui, dando um posicionamento para nós. Quando ele diz aqui, com muito amor, meus irmãos na fé, eles já começam assim, né? Vocês que foram chamados por Deus, nós somos chamados por Deus. Você, eu, nós somos chamados por Deus. E ele pede para que a gente olhe para Jesus, porque Deus enviou Jesus, que é o grande sacerdote da fé que nós professamos, da fé que nós vivemos, daquilo que nós buscamos alimentar todos os dias. Porque ele diz aqui, irmãos na fé, irmãos santos, algumas traduções traz, né? Algumas traduções diz assim, considerai, pois, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Irmãos santos, não porque eram perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. O único perfeito foi o Senhor Jesus, que veio e não teve nenhum pecado. Ele morreu sem nenhum pecado, nos libertando de toda a nossa culpa. Então, quando ele nos trata dessa forma, como ele escreveu aqui na época aos judeus, ele não está dizendo que eles eram perfeitos, mas porque foram separados por Deus, assim como nós somos separados por Deus. A nossa identidade, ela não é terrena, entende? Ela é eterna. A nossa identidade com o Pai, ela é eterna. Não é só para agora. Jesus é chamado para nos salvar, para nos chamar para mais perto, para recebermos a identidade de filhas e filhos dele, do Senhor Deus. Jesus foi enviado por Deus. Ele é o nosso mediador. Entende? Ele é o maior de todos os apóstolos. Jesus é o sumo sacerdote. Nós não podemos ir ao Pai se não for através dele. Isso é muito claro para nós, tá bom? Nós não pertencemos somente a esse mundo, não. A nossa vida, ela é celestial, em origem e em destino, tá bom? Por isso nós precisamos sempre viver cuidando. Sabe o que é temor a Deus?
temor a Deus é você viver com medo de pecar, de modo que você não quer desagradar o coração de Deus. Você faz de tudo e em tudo o Senhor está presente na tua mente, no teu coração, e você se cuida para você não desagradar o coração do teu Pai o tempo todo. Isso é temor a Deus. Temor a Deus é você o tempo todo chamar a presença dele e falar: meu Pai, me ajuda a não errar, porque eu quero que o Senhor se alegre quando o Senhor olhar para mim. É viver no cuidado de tudo aquilo que você fizer com amor, por amor, para agradar o Senhor. Isso é temor a Deus. Entende? Olha o versículo 2, o que diz. Pois ele foi fiel a Deus. Está falando de Jesus. Pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel ao que recebeu de Deus. É verdade. Mas Jesus também foi, em grau ainda maior. Então aqui começa a comparação. Olha o versículo 3, o que diz. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Glória a Deus. Veja que aqui no versículo 6 é muito claro que diz: Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Moisés serviu a casa. Nós vimos aqui, nessa parte. Jesus construiu a casa. Jesus não é parte do sistema religioso. Ele é o fundamento de tudo. Entende? Jesus é o fundamento de tudo. Jesus, ele é o início, a base. Ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Ele é a fundação da nossa estrutura. Ele é tudo para nós. Jesus ele não é apenas um líder religioso. Não é isso. Moisés era apenas um líder religioso, mas Jesus não. Jesus, ele é Deus em ação. Entende? Jesus é Deus na ação. Está muito claro aqui para nós. Moisés, ele é honrado. Por quê? Porque ele foi um servo fiel diante de tudo aquilo que o Senhor Deus confiou a ele na missão dele. Mas servo não é dono. Entende? O servo não é o dono. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus. Cristo é o Filho. A casa agora somos nós. Não tem um louvor que a gente canta: eu sou sua casa, sua morada, eu sou o seu lar. Vem, Espírito Santo. Mude todas as coisas do lugar se for preciso. Organiza da sua maneira. Eu sou tua casa. Entende? Cristo vive em nós. Não é essa permissão que nós damos a Ele? Vem, Senhor Jesus. Faz morada em nós. Mas há uma condição.
se tivermos firmes na confiança, não é isso que diz? Que nós seremos casa? Olha aqui. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Se conservarmos a nossa fé, a nossa santidade, ter uma vida esperando que o Senhor nos direcione, que Ele seja o comandante da nossa vida, que Ele seja o governador de todas as coisas, nós precisamos nos manter firmes e confiantes na presença do Senhor. A fé precisa ser mantida na nossa vida, entende? E como nós mantemos a fé? Nos alimentando da palavra, ouvindo a palavra do Senhor, através do culto, de pregações, ouvindo o que você lê, alimento vivo, se alimenta o seu espírito. Não basta começar, tem que perseverar. Deve ser constante na sua vida o alimento da palavra, todos os dias, assim como você senta para almoçar. Tem que sentar para se alimentar da palavra. Às vezes a pessoa fala para mim, não tenho tempo, eu tenho vontade de falar, então não almoça. Não almoça. Vai falar com o Senhor, que é mais importante do que almoçar. Mais importante do que comer comida é falar com o Senhor. Porque se Ele não te der a bênção da saúde, nem comer você pode. Como que vai trocar a ordem? Como que vai inverter a ordem? Não é hora mais de ficar brincando, não. É hora de se posicionar. É hora de ter uma vida posicionada de verdade. É um alerta. Acorda. Ah, eu não consigo sentir a presença de Deus, por isso eu desanimo. Então você está precisando orar e jejuar mais. Está precisando se posicionar mais. Como que você quer receber mais continuando fazendo as mesmas coisas que você faz? Quanto tempo você perde no celular para vir falar para mim que não tem tempo de buscar Deus? Para de delegar oração para as pessoas. É lindo você chamar as pessoas para orar com você. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque senão continua ali aquela fortaleza, aquela barreira que não deixa a oração subir, porque você não está fazendo a sua parte. Entende? É sobre isso. Posicionamento radical. Posicionamento. Abre os seus olhos. Entenda que Deus está chamando. A hora é agora. Nós precisamos nos levantar diante da presença do Senhor. Precisamos buscar uma vida, a vida que nos traz paz, que nos traz a liberdade de viver o amor de Cristo, a vida que nos traz a prosperidade em todas as áreas, prosperidade de paz, de saúde, prosperidade de amor, de alimento na nossa mesa. Entende? Prosperidade de sabedoria, de coragem, de ousadia. Não tem como. Não tem como. Se você vai num culto e nesse culto está havendo um derramamento ali poderoso da presença do Espírito Santo. Se você não crê, não vai lá na frente não, fica para trás. Deixa aí na frente quem tem fé então para receber. Se você não está crendo que é o Espírito Santo, você está precisando orar mais, jejuar mais. Aí você tem tempo de parar ali para encher um copo de água e sentar e tomar água? Em vez de você tomar água, então vai orar, mas não fala para mim que não tem tempo não. Não tem tempo? Acorda de madrugada. Ai, não consigo. Acorda, consegue sim. Tem uma coisinha que chama querer. É só você querer e determinar. O diabo não vai me vencer. Eu vou levantar, eu vou sacrificar 30 minutos, 1 hora da minha madrugada ao Senhor.
Porque se ele não me abençoa, nem o sono eu tenho, eu sou perturbada. A pessoa começa a ser perturbada porque nem sono ela tem, começa a ter insônia. Tem insônia? Vai orar. Bota teu joelho no chão, liga um louvor. Não tem como, não dá mais para ficar passando a mão na cabeça de quem não quer se levantar. Nós estamos aqui para isso, para nos levantar de verdade, para sermos posicionadas de verdade, para a hora que a gente abrir a nossa boca para falar de Deus, a gente falar a verdade que nós estamos lendo e buscando. Não dá mais para usar máscara, não. Sabe por quê? Porque a hora que a máscara cair, vai doer. Vai doer muito. Porque a forja de Deus dói. E quer saber? Não morre não de acordar de madrugada, não. Pelo contrário, você acorda até melhor. Você acorda melhor, é outro nível espiritual. É uma armadura de alto nível que te cobre na madrugada. Você começa a guerrear num horário ali de um portal de guerra. A você dizer assim, ó Satanás, acabou pra você. Eu tô me fortalecendo cada dia mais, cada madrugada mais. Tá com sono? Faz um café de madrugada. Toma um café, depois você dorme. É hora da gente se posicionar. A nossa fé precisa ser mantida. A nossa fé precisa ser mantida, não basta só começar. Nós precisamos perseverar dia após dia. É constância, intensidade. Nós precisamos ser intencionais. É hora de se chacoalhar e falar, chega. Chega, eu não sou criança mais, eu não sou menina mais. Eu já sou uma mulher, eu tenho uma família para cuidar. Ou eu sou uma mulher querendo formar família. Eu preciso me posicionar em Deus para que a minha casa sirva ao Senhor. É sobre isso. Em nome de Jesus, que os seus olhos se abram, que o seu espírito fale mais alto do que a vontade da sua alma. Sabe por quê? A vontade do diabo é que você durma o dia inteirinho. É que você tenha preguiça e se arraste para que você não viva os propósitos que Deus tem sobre a tua vida. Essa é a verdade. Você vai continuar aí dormindo mais do que vivendo? Em nome de Jesus, desperta. Tem testemunhos aqui escritos na tela. Antes não levantava na oração da madrugada, agora levanta. A vida começa a ser transformada. Os seus olhos começam a ficar mais ativos, olhos de águia, coração rendido na presença do Senhor. As coisas começam a mudar. O demônio começa a perder força na sua vida, na sua família, na sua casa. Ele vai desistir? Não, ele não vai, mas ele perde as forças. Ele vai procurar outra casa que está vazia, que é mais fácil para ele. Para de ser alvo do diabo. Não permite mais não que ele fica fazendo festa na tua vida. Tua vida é de Cristo. Você tem o selo do sangue do Cordeiro em você. Você entregou sua vida para Jesus. Como viver uma vida ao contrário? Não pode. Nós não podemos viver uma vida ao contrário daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Olha o versículo 7. É um alerta. Entra em alerta aqui agora. Quando diz assim, ó. Por isso, como diz o Espírito Santo. Quem está dizendo? O Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer os meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Olha só que forte. Pega minha canetinha para mim, fazendo favor.
Olha como isso é forte. Quem está falando aqui? O Espírito Santo de Deus está falando aqui. Para que a gente não tenha um coração endurecido como o povo no deserto, que era para receber. Obrigada. Que era para receber em um tempo muito pequeno, ficaram lá 40 anos. 40 anos, porque foram desobedientes, porque foram duros, porque foram murmurentos, foram reclamões, ficaram reclamando, ao invés de agradecer a Deus. Imagina, gente, imagina hoje, se eu ficar perdida num deserto e ali eu ver uma coluna de fogo me guiando de noite e uma nuvem de dia me guiando, como eu vou reclamar? Eu vou falar, Senhor, me guia para eu caminhar mais rápido, para eu chegar na terra prometida mais rápido. Povo de pouca fé. Deixa eu pensar. Entende? O povo de Israel saiu do Egito. É verdade. Eles saíram do Egito. Mas o que eles fizeram? Murmuraram, duvidaram, testaram a Deus, reclamaram do cuidado divino. Como assim reclamaram do cuidado divino? Reclamava da comida. Isso porque estavam comendo, né? Não sejam iguais a esse povo. Deus castigou eles. E ainda, vocês precisam entender que a gente precisa agradecer mais e louvar mais do que reclamar. Olha para a sua vida. Tem pouco, mas ainda tem. Agradece. Ninguém aqui está dormindo na rua. Entende? Agradeça mais. Em nome de Jesus. Qual foi o resultado do povo do deserto que viveu todos os anos reclamando, murmurando, provando ali Deus, fazendo ele ficar irado? Não entraram no descanso. Eles não entraram no descanso, tá bem claro aqui, no versículo 11. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Entenda que milagres não mudam o coração das pessoas. A obediência muda. Eles viram de tudo. Eles recebiam o maná todos os dias. Todos os dias o maná caía do céu. Aí começaram a reclamar que não aguentava mais comer só o maná. Olha como eles reclamavam. A gente quer carne. A gente quer carne. Nós estamos lendo Hebreus 3, irmã. Hebreus capítulo 3. Agora eu estou no versículo 11. Tá? Aí o que o Senhor fez? Mandou as codornas. Mandou as codornizes ali para eles comerem. Quer carne? Eu vou mandar. E ainda continuaram reclamando. E Deus falava, não guarda para amanhã. E o povo temava, guardava para amanhã. O que acontecia? A comida apodrecia, virava bicho, bigato. A comida estragava, não era para guardar. Era para comer no dia. Por que Deus fazia isso? Para que o povo fosse dependente dele. Para que o povo cresce que só ele faria, que ele daria o alimento, que ele não deixaria faltar nem um dia sequer. A palavra de Deus diz que as roupas deles e as sandálias deles não se gastavam, não envelheciam. Então o milagre não muda o coração das pessoas. A obediência, o amor que nós geramos, o temor que eu expliquei agora no começo,
Isso sim muda um coração. Louvar de todo o seu coração e não só da boca para fora. Louvar de todo o teu coração, entrar no louvor. Sabe aquele louvor que você entra no louvor? E tem algumas frases que você nem consegue falar porque você é tomada pela presença do Espírito Santo ali, você chora engasgada da presença do Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Grifa aí na sua Bíblia, versículo 7 e 8, para que a gente não sejamos teimosos como foram os nossos antepassados. Que você não seja teimosa, teimoso, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 12. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Vamos grifar o 12, porque isso aqui você pode precisar falar para alguém. Hoje Deus está falando com você, mas amanhã Deus pode usar você para você falar essa palavra para quem está com o coração duro e descrente. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Aqui tem uma chave espiritual para nós. A incredulidade é chamada de coração mau. Coração mau e descrente. Então veja que não é apenas uma dúvida emocional. É uma decisão espiritual. Olha o versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as escrituras sagradas, se aplicam a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Animem uns aos outros, exortai-vos uns aos outros todos os dias. A fé fortalecida em comunidade, é isso, a fé ela é fortalecida em comunidade. É isso que nós precisamos entender. A fé ela não é fortalecida com você só fechado dentro da sua casa. Você precisa estar em comunidade, orar com a comunidade, orar pela comunidade. Você precisa entender que o isolamento espiritual, ele só te enfraquece. É tudo que o diabo quer. É que você se tranca, para que você se torne uma presa muito fácil para ele. Nós não devemos viver isolados, porque isso nos enfraquece. É no meio da comunidade que a nossa fé é provada, aumentada. É no meio da comunidade que o nosso caráter é testado, que a nossa paciência é lapidada, que o nosso amor aumenta e transborda. Não tem como você transbordar amor isolado dentro de casa. Você vai derramar amor na vida de quem? Não se esqueça que nós somos uma caixa d'água. Um exemplo para você entender. A caixa d'água tem a boia. Aí enche de água até um determinado ponto, a boia para. Esvazia, enche de novo. Esvazia, enche de novo. Nós vamos nos esvaziar todos os dias de tudo aquilo que você recebe. Todas as bênçãos que você recebe, toda a unção, todo o óleo, você tem que derramar. Se você reter, egoísmo, coração endurecido, precisa derramar. A nossa fé precisa ser fortalecida cada dia mais entre os nossos irmãos. Olha o versículo 14, o que diz. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. A nossa confiança ela deve se manter. Tem outra palavra-chave aqui. Perseverança. Perseverança é o que nós temos que ter todo o tempo, todos os dias.
Olha o versículo 15. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Mais uma vez, não sejam teimosos. O que o apóstolo Paulo nos lembra aqui? Israel viu milagres. Não é verdade? Israel viu milagres. Ouviu Deus. Não ouviu? Mesmo assim, endureceu. Endureceu o coração. Endureceu a mente. Qual foi o resultado? Morte. Morte no deserto. Olha o versículo 16. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. É isso que a palavra de Deus nos diz. Olha o versículo 19. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Essa é a conclusão do capítulo de hoje. Porque elas não tiveram fé. A fé é que nos salva. A fé é que nos mantém em posição de sermos salvos. É a fé que nos fortalece. É a fé que faz com que a gente tenha uma vida certa nos caminhos do Senhor. Então veja que o que nós lemos aqui no final, vamos dizer assim, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Eles não entraram na terra prometida, não foi por culpa do deserto, não foi o deserto, não foi o faraó, não foi Satanás, foi a incredulidade, foi a falta de fé. Muitas vezes, as pessoas, por falta de fé, estão passando por aquilo que não precisava passar. Por isso a ordem não pode ser invertida. Se tiver um dia, se é que exista um dia, eu acredito que não mais na minha vida, eu tiver a coragem de dizer que esse dia eu não tive tempo para Deus, é uma mentira que eu preciso ser repreendida com força. Deixa de comer, deixa de mexer na tela. Você sai de casa, se você esquece o seu celular, você volta para buscar? O tempo que você gastou voltando para buscar, quanto tempo foi? 10 minutos? 15 minutos, dependendo da distância onde você estava? 5 minutos? Você está colocando coisas no lugar de Deus. E isso não pode. Não pode. Não pode ser invertida a ordem. Não inverta a ordem. Muitas pessoas estão sofrendo consequências de coisas que ela mesma escolheu. Não é culpa de Deus. Não é culpa do diabo. É culpa sua mesmo.
Culpa sua por falta de posicionamento, por falta de vontade, por falta de verdade em você mesmo. Você está enganando quem? Você está enganando só você. Só você. E as pessoas que te enxergam, porque as pessoas têm uma limitação do corpo de ter a visão. Mas a Deus você não engana. Tá bom? Para de se enganar. Para de se enganar. Pessoas creem em Deus nos dias de hoje, mas não descansam nele. Quer fazer tudo na força do braço, vive ansiosa, vive querendo controlar tudo, vive incrédula. Não, eu confio em Deus, mas não, peraí, deixa que eu faço isso. Não, eu tenho que fazer aquilo. Peraí, gente. O Senhor me provou duramente esse mês que passou. E eu resisti ali a tudo. Satanás não vai me vencer nunca mais. É assim que você tem que viver. Quanto mais ele te atacar, mais você ora, mais você levanta, mais você se posiciona, mais você se agarra em Deus. Chegava um dia que eu falava assim pro meu esposo assim: hoje eu tô grudada nos calcanhares de Jesus. Tô segurando nos calcanhares dele hoje. Meu esposo falava: é isso aí, amor. É isso aí, nós precisamos fazer isso mesmo. E é isso que nós temos que fazer. Porque quanto mais perto de receber a glória, aí que o levante do inferno é maior. A diferença é que você vai olhar e falar: aqui não. Aqui não, Satanás. Aqui você perdeu. Aqui você já é um perdedor. Eu sei quem eu sou na presença de Deus. Eu caminho com Cristo. O meu Senhor Jesus nunca perdeu nenhuma batalha. Eu estou junto com Ele. Você já é um perdedor. Quer que eu te lembro? Eu falo isso, gente. Eu falo isso em voz audível dentro de casa, na rua, onde eu estiver. Eu falo: aqui não. Você quer que eu te lembre? Eu vou te lembrar. E eu começo a recitar para ele Apocalipse 20:10. Eu falo o tempo todo. Aqui não. Se posiciona. Para de querer fazer as coisas do seu jeito, deixa Deus agir. É isso que Ele quer, a sua total dependência. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Milagres não substituem a obediência. Israel viu o mar abrir. Israel comeu do maná, bebeu água da rocha. Mesmo assim, morreu no deserto, emocionalmente e espiritualmente. Entende? É preciso perseverar, é preciso ter um coração grato. Agradeçam mais, agradeçam mais. É pouco, agradeça, porque se você não está sendo grato no pouco, como que Deus vai te dar muito? Aí vai se perder mesmo, não vai receber. O crescimento, ele é pouco a pouco. Porque o Senhor te olha, Ele fala assim: está sendo fiel. Continua agradecendo. Continua servindo. Está repartindo o que tem. Vou abençoar mais um pouco. É sobre isso. O maior perigo não é atacar a fé, é deformá-la. É deformar ela. O coração endurecido, ele ora sem fé. Ele ora no automático. Um coração endurecido, ele fala o que todo mundo está falando no culto. Ele fala amém porque é hora de dizer amém. Ele fala glória a Deus porque todo mundo falou. Então o coração endurecido, ele faz isso. Ele ora sem fé. Ele lê sem transformação. Ah, a pessoa fala assim: eu já li a Bíblia. Nossa, eu já li 3 vezes. Aí eu falo: verdade? Nossa, então vamos falar um pouquinho da palavra assim. Ah, mas eu não consegui decorar, não. Eu não consegui entender. Tá lendo por ler. Tá lendo só para falar que leu. Não tá meditando. Meditar é você comer da palavra. É você sentar ali, você ler e falar: Senhor, eu não entendi essa parte, me dá sabedoria.
E aí eu falava isso para o Senhor quando eu comecei a estudar. Eu não entendia. Algumas traduções são muito difíceis de interpretar para mim, tá bom? Porque você pode ter mais sabedoria de entendimento, mas para mim era muito difícil. Até que o Senhor usou alguém para falar, busca sim. Essa tradução é mais fácil. Você vai entender o amor de Cristo e aí você pode comparar a que você está lendo com outra, se você quiser. É sobre isso e tá tudo bem. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, do mesmo jeito, vem trazendo para nós a verdade. Então nós precisamos ler e permitir que a palavra de Deus, que é o alimento vivo, nos transforme. É ler e nos alimentar, engolir a palavra, abre a boca, engole ela, mastiga ela, engole o rolo. Faz o ato profético. Senhor Deus, eu preciso me alimentar, se alimenta da palavra. Em nome de Jesus. Obrigada, irmã Marley. Tá aí, ó, a passagem de Apocalipse 20:10, declara isso aí pro diabo. Fala, eu vou te lembrar qual vai ser o teu fim. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde lá já vai estar a besta e os falsos profetas, e dia e noite vocês serão atormentados para sempre, por toda a eternidade. A palavra de Deus que não mente, é a palavra viva e verdadeira. O teu fim já está decretado. Sai daqui agora, em nome de Jesus. É falar com autoridade. Sai daqui, sai da minha casa. Pode sair, desiste, que a minha vida é de Cristo. Você não vai ganhar minha vida, acabou. Eu carrego o selo do sangue do Cordeiro em mim. Declara com voz de autoridade. Se posiciona. Busca uma vida transformadora, mente transformadora. Te canta Rabaiaxês, em nome de Jesus. É quem louva sem entregar de verdade. Não falei agora há pouco? Louva de forma que você entra no louvor e não tá cantando só porque você já decorou a música. Não, não é isso. Não é cantar só porque você decorou a música, não. Cantar da boca para fora, não. É louvar com muita entrega. Só quem persevera entra no descanso. Só quem persevera entra no descanso. Descanso não é falta de luta, não é isso. Nós vamos ter luta todos os dias, o tempo todo. Jesus teve luta o tempo todo. Quem sou eu para querer ter uma vida sem luta? Jesus teve. Descanso não é falta de luta. É confiança enquanto lutamos. Tá na luta? Eu confio. Eu confio. Deus vai prover. Eu sei que Ele vai. Ele é meu Pai. Ele vai prover. Ele é meu Pai. Eu sou filha. Ele vai me trazer, Ele vai fazer, Ele vai agir. Ele vai me dar aquilo que eu estou gerando. Eu estou gerando para salvar minha casa, então eu creio que o Senhor vai salvar. Eu estou gerando, se você está gerando para transformar a vida do seu esposo, não pare, continue gerando, continue orando. E o Senhor vai ouvir a sua oração, Ele vai receber. É dia após dia, não é igual o miojo que põe no micro-ondas e sai pronto em 3 minutos. Não, é dia após dia. É oração após oração. Perseverar. Não para, não desista. Tá chegando, não para, não desista. O apelo de Deus ainda é o mesmo para nós. Nós ouvimos a voz de Deus hoje. Ele fala com você, Ele fala comigo. Ele fala com você quando Ele põe o teu olho para ver alguém em situação que está precisando de um pão, de um lanche, de um cachorro quente, de um copo de água, de uma oração, de uma atenção. Quantos jovens e adolescentes estão precisando de atenção? Que estão vivendo perdidos por falta de identidade, porque não conseguem receber um abraço dos seus pais. Não tem identidade, estão se perdendo. E Deus te mostra
Não endureça o seu coração. Vai servir aquilo que Deus está te pedindo. Se você ouvir a voz de Deus, e você ouve muito, e Ele está falando com muita gente aqui hoje. Glória a Deus por isso, toda a honra e toda a glória é dele. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Você nem sabe se vai estar aqui amanhã. Tem que ser hoje. Tem que ser na hora que Ele pede. Não é quando é conveniente. É agora. Ah, depois eu faço. É agora. É agora. Lembra da janela de oração? É agora. Tá passando roupa, tá lavando roupa, tá limpando a casa, veio ali na tua memória, você de joelho, você orando, vai orar naquela hora. É o Senhor te chamando. Veio alguém na tua mente, você nem tá pensando naquela pessoa, liga para ela. Ela pode estar precisando de uma oração. É hoje, é agora. Não é depois eu faço, depois eu vejo. Depois pode ser tarde. A pessoa pode ser arrebatada, você pode ser arrebatado. A gente não sabe qual que é a tua senha. Eu não sei qual que é a minha. A gente não sabe. É agora. A hora é agora. Nós temos escolhas. Nós podemos escolher viver uma fé superficial ou viver uma fé viva. Eu quero viver uma fé viva. E desejo em nome de Jesus que você também tenha uma fé viva, ardente, que queima em você, em nome de Jesus. Você pode responder a todos e a Deus como costume, ou responder com arrependimento e pedir perdão pelos seus pecados e desejar ter uma mudança de vida, uma transformação de mente. Você pode ir em um culto ou ouvir igual você está ouvindo aqui agora. Você pode ouvir só por religião, só por falar que você ouviu, porque você faz um devocional, mas você pode escolher ouvir e ser transformado. Ouvir por transformação. Eu quero ser transformada. Eu não me canso de buscar a verdade, eu quero buscar cada dia mais. Aonde você vê uma janela, entra e se alimenta. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos alimentar, não perder as janelas de oportunidades que o Senhor Deus traz para a nossa vida. Que o seu coração viva de maneira a se arrepender se você vier fazer algo que não agrada ao Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas nós podemos escolher viver o máximo que nós pudermos de maneira a não errar. E se errar, se arrependa. Se arrependa. Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu acabei falando algo que eu não deveria, eu acabei ouvindo o que a irmã falou. Me perdoa, eu me arrependo, eu estou constrangida pelo Teu Espírito Santo. Lava-me com o sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Que os seus olhos e os seus ouvidos se abram ao que o Senhor tem te trazido a falar com você. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos chamado à força, repreendido, o Senhor tem nos exortado, o Senhor está nos forjando ainda mais. Deus está nos forjando ainda mais. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Vamos orar? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu que o Espírito Santo trouxesse a nós nessa manhã, nessa hora. Que esse alimento que nos fortalece o Espírito e nos traz o desejo ainda maior de permanecer na Tua presença e perseverar em fé possa
ser, Senhor Deus, a nossa força diária do nosso dia do trabalho, Pai. Do nosso trabalho, da organização da nossa casa, da organização, Pai, da nossa vida com o Senhor, da nossa vida ministerial, da organização, Senhor Deus, de todo o processo necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida certa com o Senhor Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, capacita-nos cada dia mais, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Queremos viver a verdade da Tua Palavra todos os dias, todos os dias. Precisamos do Senhor. O Senhor é a nossa força. Sem as bênçãos do Senhor, nada é possível acontecer na nossa vida. Dai-nos, Senhor, sabedoria divina. Dai-nos, Senhor, sabedoria divina. Aumenta, Pai, a nossa sabedoria. Aumenta, Senhor Deus, o nosso odre, a nossa capacidade de Te servir, de viver na Tua presença, de estarmos em um tempo de intimidade com o Senhor no secreto. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Abre, Pai, as portas do céu sobre a nossa casa. Protege, Senhor Deus, as finanças da nossa família. Abre, Pai, portas de oportunidades a quem está esperando, Pai. Oportunidades de uma vida de trabalho digna. Oportunidades, Senhor Deus, de uma nova porta de recursos financeiros. Oportunidade de uma nova porta a servir no Teu reino, Pai. Oportunidade, Senhor Deus, de um campo ministerial em amor, em liberdade do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos de maneira sobrenatural. Estamos aqui para Te servir. Estamos aqui para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Declaramos isso com todo o nosso coração. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela verdade da Tua palavra. E nós Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Decida ser transformada pela palavra. E não só ouvir a palavra. Ouça e seja transformada. Amém? Em nome de Jesus, todos os dias. É isso que nós precisamos, de ter uma mente transformada, um coração transformado, um espírito rendido na presença do Senhor. Mortifica as vontades da sua carne. Se posiciona. Hoje é dia do jejum do ministério. Hoje tem estudo à noite. Estamos estudando os princípios milenares, que também nos posiciona muito. É regra, né? É princípio, é inegociável. A verdade é um princípio inegociável na tua vida. Não tem negociação. A honra é um princípio inegociável na tua vida. Não tem como negociar a honra. Entende? E muitos outros nós estamos estudando. Obrigada, Jesus. Se você deseja participar, o link está na bio do Instagram. É só entrar no grupo do WhatsApp e 10 minutos antes é enviado o link, tá bom? E fica um louvor lá até as 19h30, que é o horário que a gente começa a estudar. Deus abençoe o seu dia, que a sua vida seja cheia da presença do Senhor, transbordante, sacudida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.